Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais S1 Live Paparazzo Rubro Negro, diretamente da sede da CBF, Estamos aqui, acompanhamos a convocação da seleção brasileira para os próximos amistosos. Isabelle, por que você está falando da convocação da seleção brasileira aqui no canal do Papa, né? No canal sobre o Flamengo? Porque 2 jogadores do Flamengo foram convocados para a seleção brasileira. A gente vai trazer todos os detalhes para vocês. Mas antes de mais nada, pedir para você que está aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like, porque é muito importante para a gente, vai ajudar demais no crescimento do nosso trabalho e também vai ajudar vocês a ficarem ligados sempre em todas as informações do Flamengo. A gente está quase chegando à meta de 400 mil inscritos, então por favor se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. E também passar uma dica para vocês: a Outsider Tours está quase já finalizando os pacotes para Guayaquil. Tem pacote bate-volta, tem pacote para você passar mais dias em Guayaquil, então manda mensagem para Outsider Tours, vamos lá, para vocês acompanharem a final da Libertadores, para a gente estar todo mundo lá em Guayaquil para a grande final da Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense. Bom, vamos então para as informações importantes, né, aqui da sede da CBF. Vou trazer as imagens da convocação. O Tite elogiou e muito o Dorival Júnior, técnico do Flamengo. Ele enalteceu o Dorival, colocou o Dorival lá em cima, destacou o brilhante trabalho que o Dorival vem fazendo em tão pouco tempo no Flamengo. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês vão conferir. E o técnico Tite da seleção brasileira convocou Everton Ribeiro, meia do Flamengo, e também o Pedro, né? O Pedro todo mundo já sabia que seria convocado, a gente já estava nessa expectativa de que o Pedro do Flamengo seria convocado, mas o nome que gerou uma certa surpresa foi o do Everton Ribeiro, né? Todos esperavam que o Coutinho fosse convocado. O Tite, inclusive, falou que o Coutinho e o Everton Ribeiro disputam posição, vocês vão acompanhar. Então, 2 jogadores do Flamengo convocados para a seleção brasileira, para os amistosos, né? Para os próximos amistosos da seleção brasileira, contra Gana e Tunísia, que serão realizados no dia 23 e 27 de setembro na França. Então, esses jogadores, né? Pedro e Everton Ribeiro, viajam para a França para acompanharem, se apresentarem à seleção brasileira. E já de início eu falo para vocês que o Pedro e o Everton Ribeiro vão desfalcar o Flamengo no jogo contra o Fortaleza, que acontece no dia 28 de setembro pelo Campeonato Brasileiro. Esse segundo jogo da seleção acontece no dia 27, né? E na França, no Parque dos Príncipes. Então isso traz um deslocamento que, para esses 2 atletas estarem à disposição do Dorival Júnior, não é tão fácil assim, não é tão tranquilo para você trazer esses 2 atletas da França para Fortaleza, né? Só se realmente o Flamengo montar uma logística que permita com que esses atletas viajem o mais rápido possível, logo depois do jogo, né? Mas tem a questão do fuso horário também. Então, um jogo que já é praticamente certo que eles desfalcam o Flamengo é o jogo contra o Fortaleza no dia 28 de setembro. Tem também o jogo contra o Fluminense no dia 18, e eles podem também desfalcar o Flamengo. Por quê, Isabelle? Porque esses atletas, né, os atletas convocados pela seleção brasileira, eles precisam se apresentar para estarem já na França treinando com o time a partir do dia 19, porque 19 de setembro já começam os treinamentos para os amistosos da seleção. Então esses dois atletas, eles podem já se apresentar, né, para esse jogo, para esse treinamento no dia 19, mas isso ainda não foi definido. O Kleber Xavier, que é o auxiliar técnico do Tite, disse que eles ainda vão resolver se esses atletas, né, que têm jogos ainda pendentes, como Pedro e Everton Ribeiro e outros jogadores também, se eles vão se apresentar depois do jogo, se serão utilizados só depois no segundo jogo. Isso tudo vai ser avaliado, mas são 2 jogos. O do Fortaleza é praticamente certo que Pedro e Everton Ribeiro desfalquem o Flamengo. O do Fluminense ainda não é tão certo assim. Agora vou trazer para vocês, né, todas as imagens da convocação, do momento em que o Tite leu o nome de Everton Ribeiro e Pedro na lista de convocados. E também, claro, né, tem os nossos crias, aqueles que a gente sente muita saudade, Paquetá e Vinícius Júnior. E vocês vão acompanhar também o Tite botando o Dorival
enaltecendo o Dorival, elogiando muito o Dorival, o trabalho do Dorival e também falando sobre Everton Ribeiro e Pedro. Confere aí. Guimarães, Newcastle, Casemiro, Manchester United, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, Manchester United, Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes: Antony, Manchester United, Firmino, Liverpool, Matheus Cunha, Atlético de Madrid, Neymar, PSG, Pedro, Flamengo, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Vinícius Júnior, Real Madrid. A pergunta, e eu me remeti ao primeiro jogo que eu assumi quando estava Jefferson do Botafogo no meu ouvido o tempo todo. Agora essa última era Pedro, no ouvido o tempo todo quando andava na frente. Inclusive o Pedro conversando comigo ontem. Ele disse: o Pedro vai? Então esse era o sentido que a gente compreende esses fatores todos. Um adendo na tua observação: o Pedro já fez parte, inclusive o Pedro jogou. Inclusive o Pedro estava convocado antes do Richarlison e não veio porque machucou e teve aquele problema no joelho. Então ele é uma parte integrante dentro desses 50 atletas e essas novas que estão surgindo, que a gente está sempre fomentando a estarem no mais alto nível. Compete a nós, gente, e não é demagogia, é mostrar ao atleta aquilo que ele precisa fazer para estar no seu melhor. Eu, enquanto ex-atleta, eu queria: diga para mim o que eu quero, o que eu preciso para estar no meu melhor. Depois sim são as escolhas, depois sim é o nosso papel. Mas compete essa preparação inicial nós Estados. E nisso nós somos extremamente leais a todos eles, a dar essa condição. Depois a escolha. Ele é da vida, ele é do ônus da atividade. Ele está em relação ao Pedro. Pedro, especificamente, ele é um 9 de área terminal. Ele é o jogador da última bola, é o jogador da conclusão. Ele é o Fred atual, né? Vamos colocar dessa forma. Um jogador que tem a grande capacidade de finalização, tu constrói, ou tu pega uma equipe que ela está, e ela também tem um cunho tático, a tua pergunta, uma equipe que se posiciona muito atrás, fechada, invariavelmente tu ter bolas de lado de campo que te permitam uma conclusão de cabeça. Talvez o gol que ele tenha feito de empate contra o Vélez represente bem aquilo que eu estou dizendo. Então ele empresta essa característica. Eu falei do Goiás porque ele também tem, e fica aqui uma referência ao grande campeonato, Pedro Raul, ao grande campeonato que está fazendo, e compete a nós estarmos acompanhando. Jogador que é goleador do Campeonato Brasileiro, com grau de dificuldade que tem, jogando numa equipe que não tem um investimento tal qual tem as outras grandes equipes, isso é muito. Agora, nós todos, tu está falando, não vai para a seleção? Não, mas é função nossa reconhecimento de trabalho, assim como outros todos. Monique, há uma concorrência entre eles, sim, são jogadores criativos do setor e que podem, eventualmente, os dois, inclusive, serem convocados. Sim. É um jogador da criação, é um jogador da organização, já teve conosco ali um número de jogos acentuado, uma minutagem bastante acentuada, e eu quero fazer aqui um enaltecimento ao grande trabalho do Dorival Júnior. Ele conseguiu, em tão rápido tempo, ajustar a equipe numa mecânica tal, e que, em cima de uma ideia de quantificação de carga, né, e fazer complemento de setores e complemento de equipe, o que é muito difícil, E em cima dessa retomada de alto desempenho, estou falando do Everton, mas também esse trabalho que ele vem executando de uma forma geral, ele eleva o nível técnico dos atletas.